Aí, vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa para a gente começar essa aula, eu preciso mostrar para vocês essa parte óssea aqui. Então, o nosso membro inferior, mais especificamente essa aula é de perna, tá? Então, o nosso membro inferior, ele é formado por essa parte óssea, extremamente importante, tá? Que a gente precisa comentar dela um pouco. Isso aqui é uma vista anterior. Aqui eu consigo ver a tíbia, né, e a fíbula, isso vocês já sabem. E entre eles uma membrana, que eu chamo de membrana interóssea, tá? Essa parte aqui de baixo, a parte do pé especificamente, ela contém algumas outras estruturas que a gente chama de retináculos. Esses retináculos, vocês vão entender daqui a pouco, eles servem inclusive para segurar por dentro dos retináculos os tendões que passam e não permitam que esses tendões saltem para fora durante o movimento, tá? O que eu quero que vocês vejam aqui, ó, é que a gente contém uma estrutura por baixo do pé que eu chamo de arco plantar, tá? Esse arco plantar, ele é presente na maior parte das pessoas, mas nem todo mundo possui esse arco plantar. E aí eu quero mostrar para vocês uma imagem dos diferentes tipos de arco plantar, tá? Esse arco plantar aqui, ó, esse pé aqui do meio, eu chamo de pé normal. O que é o pé normal? O pé normal é que ele possui uma linha reta passando no meio do tendão calcâneo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tendão calcâneo para vocês, tá? Esse tendão calcâneo, ele passa uma linha reta e o pé não fica caído nem para um lado nem para o outro. Ele fica extremamente no meio. A pisada é aquela pisada característica que a gente conhece de pezinho quando a gente desenha lá na infância, tá? Essa formação ou a impressão do arco plantar durante a pisada. Quando eu tenho esse pé chato, quando eu não tenho aquele arco plantar, eu chamo de pisada pronada, ou pé chato, ou pé plano, tá? Note que aqui não tem a curvinha do pé plano e do pé chato, e o pé ele é todo colabado, ele é achatado no chão. Em contrapartida, quando eu tenho o pé caído para o lado de fora, essa linha torta para o lado de fora, eu já tenho uma falta muito maior desse arco plantar, tá? Então, eu quase não consigo ver essa parte lateral aqui do meio pé, do médio pé, por causa justamente dessa pisada para fora desse pé, que eu chamo de pisada supinada, tá? Por que eu tô falando isso? Porque é importante a gente entender nessa parte aqui, essa formação desse arco plantar durante essa pisada aqui, tá? Então, eu vou colocar essa parte da musculatura. E olha só. O que eu tenho aqui, na verdade, uma vista anterior, é um músculo muito importante, que a gente vai começar falando dele hoje, que é o tibial anterior, tá? O tibial anterior, eu vou marcar ele dos dois lados para que vocês vejam aqui. O tibial anterior é o músculo mais anterior da perna, em contato direto com a tíbia, e ele está envolvido em uma série de fatores. Vamos lá. Ele começa lá nessa parte aqui superior, mais especificamente no côndilo tibial medial, tá? Ele desce anteriormente, cruza por dentro dos retináculos, então olha os retináculos aqui, ele cruza por dentro dos retináculos e vai inserir aqui nessa parte medial do pé. Por que eu estou falando isso? Porque o tibial anterior, ele é um músculo importantíssimo no movimento de dorsiflexão. Vou mostrar para vocês o que é uma dorsiflexão. A dorsiflexão é esse movimento de puxar o pé para cima. Então, quando eu puxo o pé para cima, eu estou fazendo um movimento de dorsiflexão. Vamos lá. Antes de eu falar de dorsiflexão, eu tenho que te contar que não só o tibial anterior é envolvido nesse movimento de dorsiflexão. Existem outros músculos que fazem com que esse pé seja puxado para cima, tá? O movimento de puxar para cima, eu chamo de dorsiflexão. Olha só, todos esses tendões aqui, eles estão passando por baixo dos retináculos dos extensores. Esses retináculos aqui, eu chamo de retináculos dos extensores superior e inferior aqui, tá? Vamos lá. Olha só, eu tenho o tibial anterior, que é um importante dorsiflexor, como eu disse para vocês. Eu tenho outros dorsiflexores, por exemplo, o extensor longo dos dedos, que também vem lá de cima e que também vai para todos os dedos, exceto o hálux. Por que exceto o hálux? Porque o hálux tem o dele. O hálux tem o extensor longo do hálux. Então, eu tenho mais superficialmente o extensor longo dos dedos, tá? E mais profundamente o extensor longo do hálux. Se eu começar a girar a peça, eu consigo ver sem dissecar exatamente isso, ó. O tibial anterior,
o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, tá? Todos esses três, eles me ajudam no movimento de dorsiflexão, tá? Vou sair aqui para a gente voltar. Seria só esses três, então, na dorsiflexão? Só os três, por enquanto. No final você me pergunta, senão você estraga meu áudio. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, olha só, eu vou preencher isso aqui de novo de músculos. Beleza. E aí, eu volto aqui para te mostrar essa outra coisa aqui, ó. Vamos lá. E aí, eu tenho aqui essa parte que eu disse do tibial anterior. Vamos lá, de novo. Tibial anterior aqui. Aí eu tenho lateralmente, mais superficialmente, o extensor longo dos dedos. E mais profundamente, mas ainda visível, sem dissecação, o extensor longo do hálux, tá? Vou tirar esses três músculos aqui, que a gente já falou deles, que eles são dorsiflexores, para que a gente fale de outras coisas. Aqui eu já vejo, ó, inclusive a membrana interóssea, a tíbia e a fíbula, tá? Então, todas essas estruturas ósseas aqui. O tibial anterior, pessoal, ele está envolvido ainda numa patologia que a gente chama de canelite. O que é a canelite? A canelite é um quadro inflamatório e álgico da parte anterior da canela, ou vulgo canela, na verdade, mas da tíbia, tá? Em que a gente chama isso de canelite, tá bom? Essa canelite, como eu disse, é um quadro inflamatório e ela pode estar associada a sobrecarga, na verdade, desse tibial anterior, juntamente com a sua fáscia, ou com a fáscia que recobre ele, e não está representado aqui nesse esquema. Então, vamos lá. Eu tenho outros músculos aqui. Esses músculos aqui são os fibulares. Os fibulares, eles são logo após aqueles músculos que eu dissequei. Eu tenho o fibular longo e o fibular curto, tá? Esses dois fibulares, eles estão relacionados, inclusive, com o movimento de plantiflexão. Vamos ao movimento para eu te mostrar o que é o movimento de plantiflexão ou flexão plantar. Olha só. Então, esse aqui é o movimento de puxar o pé para baixo. Quando eu puxo o pé para baixo, eu tenho dois músculos principais envolvidos aqui, que são o fibular longo e fibular curto, e que são associados com esse movimento de flexão plantar, que é puxar a ponta do pé para baixo. Quando a gente tem uma sobrecarga nesses fibulares, eu posso ter, além do processo inflamatório crônico de uma tendinite, eu posso ter a avulsão da cabeça do quinto metatarso, porque olha onde insere o fibular curto e fibular longo. Ele insere justamente aqui na cabeça do quinto metatarso, tá? E aí, inserindo na cabeça do quinto metatarso, peraí que saiu daqui. Inserindo na cabeça do quinto metatarso, eu posso ter o processo de avulsão, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Neymar, naquele jogo lá em que ele avulsionou a cabeça do quinto metatarso, tá? Não somente os fibulares, mas eu tenho outros músculos envolvidos nesse processo de de plantiflexão, tá? Deixa eu só sair do aplicativo, porque ele deu uma travadinha aqui e eu vou voltar de novo. Só um minutinho. Deixa eu, enquanto ele abre aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é a extensão dessa tendinite dos fibulares. Eu tenho uma aula que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Outra coisa bem importante, na verdade, é que eu não comentei da parte óssea, é que a tíbia e a fíbula, elas fazem o que a gente chama de pinça maleolar. A pinça maleolar, ela é uma importante estabilizadora desse movimento de eversão e inversão que eu vou mostrar daqui a pouco, e ela ajuda a musculatura a estabilizar esse tornozelo, tá? Essa região é uma região de muitos ligamentos, de muito tendão, para isso que servem os retináculos, para segurar esses tendões aqui, e olha o fibular que eu disse para vocês, ó. Então, tem o fibular longo, tá? Que ele é, apesar de parecer que o longo é maior e o curto é menor, na verdade é o contrário, eu vou explicar por que depois. Então, o fibular longo, ele insere aqui, e o fibular curto, ele vai lá na cabeça do quinto metatarso, que é onde aconteceu a avulsão no caso do Neymar, tá? Então, olha só, qual que é a característica, por exemplo, de um processo inflamatório crônico no fibular? É isso aqui, uma dor posterior à região do maléolo lateral, que fica na fíbula, e o paciente, o atleta, o seu cliente, ele vai ter uma dor posterior nessa região de maléolos, tá? Então, vou voltar lá na parte de movimentos.
para a gente visualizar o movimento de plantiflexão novamente. Então, olha só. Então, de novo, os fibulares, eles são responsáveis pelo movimento de plantiflexão. Lembra que está inserido lá na cabeça do quinto metatarso, por isso que em casos mais excessivos de tendinite eu vou ter uma avulsão, tá? Mas não somente eles fazem essa flexão. Então, tem outros músculos ajudando a fazer a flexão plantar. Um dos músculos mais importantes da flexão plantar, eu chamo de tríceps sural. O que é o tríceps sural? O tríceps sural é formado por 3 músculos, por isso tríceps. Aqui eu tenho o gastrocnêmio lateral, tá? Não tem como separar aqui na transparência, mas gastrocnêmio lateral. O gastrocnêmio medial, tá? Esses 2 músculos, eles são biarticulares, porque eles saem aqui do côndilo femoral lateral e do côndilo femoral medial e vão lá para a base do calcâneo, tá? Então, olha o tamanho desse músculo, é um dos músculos bem fortes do seu corpo. E aí, quando ele contrai, o que ele faz? Ele traz o seu pé para baixo. É o exercício de panturrilha, por exemplo, quando você vai para uma academia, tá? Lembre que os gastrocnêmios, eles são biarticulares, diferentes do sólio. O sólio, que também faz parte do tríceps sural, eu vou dissecar ele lá no outro quadro lá, ele também é um importante flexor plantar, só que ele é uniarticular. Todos eles vão inserir por um mesmo tendão, que eu chamo de tendão calcâneo, tá? O tendão calcâneo é um tendão muito forte do seu corpo e isso aqui ajuda nesse movimento de flexão plantar, de puxar a ponta do pé para baixo, tá? Vamos voltar lá na parte muscular para eu conseguir te mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu preencher de novo isso aqui de músculos. Vamos lá. De novo lá atrás, eu vou virar isso aqui e vou mostrar mais especificamente o tendão, o tríceps sural e o sólio, tá? Olha só, aqui a gente consegue ver uma vista posterior desse tríceps sural, tá? Então tem aqui os gastrocnêmios, né, lateral e medial, e eu tenho aqui um tendão, na verdade, que ele é muito forte, que eu chamo de tendão calcâneo, vulgo ou antigo tendão de Aquiles. Vou dissecar aqui os gastrocnêmios para que você veja por baixo o sólio. Então o sólio, ó, ele é um músculo, também faz parte do tríceps, está por baixo dos gastrocnêmios, mas ele é um músculo uniarticular. Ele não atravessa o joelho, tá? Então o único movimento do sólio é ajudar nessa flexão plantar. Diferente dos gastrocnêmios, que também fazem a extensão do joelho quando eu estou em cadeia cinética fechada. Então o músculozinho, quase ninguém dá muita moral para ele, mas ele ajuda o tríceps a fazer a função dele, que é o músculo plantar, que vem, também ele é biarticular, ele também vem lá do côndilo femoral e insere aqui no tendão, na tuberosidade calcânea também, tá? Então esses músculos aqui, eles são flexores plantares. Vou tirar esses flexores plantares para a gente conseguir ver uma camada mais profunda. Olha só, eu tenho um músculo muito importante, que é o poplíteo. O poplíteo, ele ajuda, na verdade, a tíbia a fazer um movimento rotacional final na hora da extensão. Os platôs tibiais e femorais, eles não são completamente iguais, tá? Eles não têm as superfícies iguais. Um é mais largo, maior, mais arredondado do que o outro. E aí, se não fosse esse músculo poplíteo aqui, ó, eu não conseguiria fazer o movimento final de rotação na hora da extensão da tíbia. Então, quando a tíbia faz uma extensão, se não fosse ele, ela não encaixaria completamente aqui dentro da cavidade articular. Então, eu preciso desse poplíteo para fazer esse movimento de encaixe, tá? Existem algumas patologias, por exemplo, principalmente neurológicas, que causam uma paralisia do poplíteo, e aí eu não tenho o encaixe perfeito de tíbia com o fêmur na hora da extensão da tíbia, tá? Então, vou tirar também o poplíteo aqui. Antes disso, eu quero mostrar para vocês uma coisa, um videozinho mostrando a ação do tríceps sural na hora do salto, tá? Olha só. Então, o tríceps, ele funciona como uma mola, praticamente, e ele vai fazer esse movimento de projetar o seu corpo para cima na hora, por exemplo, de um salto. Olha só. Isso eu chamo de mecanismo de mola, tá? As fibras, elas ficam quase que isométricas e quem faz a maior sobrecarga, na verdade, são as fibras de colágeno, tá? As fibras de colágeno no tendão são espiraladas. Isso faz com que, por exemplo, eu tenha uma diminuição do processo de tendinite, de processos inflamatórios, porque antes de sofrer tensão, as fibras de colágeno primeiro precisam desespiralizar para depois
ficarem sob tensão, tá? Então, olha só, esse tríceps, ele é importante nesse movimento de mola, tá? Movimento de propulsão do corpo na hora, por exemplo, de um salto, de pular uma corda, enfim, tá? Então, quem faz a maior parte da sobrecarga disso é o tendão do tríceps. Por isso que ele inflama muito. E aí, quando ele inflama muito, pessoal, a gente tem uma patologia muito comum que a gente chama de síndrome de Hang-Lung. O que é a síndrome de Hang-Lung? A síndrome de Hang-Lung é a proeminência do tendão do calcâneo, da superfície calcânea. Então, isso aqui, ó, ele começa, na verdade, a criar um osteófito, tá? Essa parte aqui do pé começa a criar uma estrutura semelhante a um osteófito, semelhante a um esporão, e aí eu chamo isso de síndrome de Hang-Lung. Mais especificamente, eu vou ampliar aqui para vocês verem, mais especificamente, essa partezinha do calcânio aqui, ó, essa pontinha aqui, que forma um aspecto de uma ponta, tá? Eu salvei uma imagem aqui, coloquei uma imagem, essa é a síndrome de Hang-Lung. Olha só, é uma proeminência da parte posterior do calcânio, em que eu tenho a deposição de osteófitos, tá? Toda vez que eu tenho uma pressão exagerada sobre o osso, eu causo a formação de um osteófito, uma proliferação de cálcio, e aí eu crio o que eu chamo de esporão, tá? Vamos voltar ao aplicativo para a gente visualizar algumas outras coisas. Grande parte desse esporão, inclusive, está associado, na verdade, ao processo de fasciite plantar. O que é fasciite plantar? A fasciite plantar nada mais é do que a retração dessa estrutura por baixo do pé, em que eu chamo de fáscia plantar, tá? A fáscia plantar sai dessa parte inferior do calcânio e vai inserir na cabeça dos 5 metatarsos do seu pé. Quando ela retrai, ela pode provocar o aumento do arco plantar. Então, olha só, imagina isso aqui retraído, eu vou puxar os meus dedos, então eu vou aumentar o arco plantar. Como é que eu consigo, na verdade, uma relação da fáscia plantar com o aumento do arco plantar? Essa relação a gente chama de molinete, tá? É uma relação que eu chamo de mecanismo de molinete, em que eu tenho, quando eu faço a retração da fáscia plantar, ao levantar a ponta dos dedos, por exemplo, eu causo um aumento desse arco plantar, tá? E aquele pé, por exemplo, que ele estava mais achatado, mais plano, que a gente viu a pisada, eu consigo aumentar um pouco mais o arco plantar. Esse é um dos mecanismos de correção, inclusive, do famoso pé plano ou pé chato. É colocar uma órtesezinha aqui por baixo dos dedos, para que quando eu eleve os dedos, por tração, eu consiga tracionar essa face plantar e aumento, inclusive, o arco plantar, tá? Voltando ao aplicativo, a gente então tem um aumento desse arco plantar por retração dessa fáscia. Lembrando que a descarga de peso, ela possui 3 pontos muito específicos de sobrecarga, eu chamo de triângulo de sobrecarga ou triângulo de carga, tá? Esse triângulo de carga, ele tá localizado aqui no calcânio, na base do 5º metatarso e na base do 1º metatarso. São os dedos mais importantes do corpo. O mais importante, na verdade, é o hálux. O hálux, ele é tão importante que ele tem músculos específicos só para ele. Então, vamos dissecar essa face aqui para eu te mostrar as outras coisas. Ó, vou dissecar essa face aqui, faltam 10 minutos para a nossa reunião acabar. Assim que acabar, todos entrem, tá? Então, vamos lá. Vou dissecar essa fáscia. Aqui abaixo da fáscia eu vejo o flexor curto dos dedos. O flexor curto dos dedos tem a função de flexionar esses dedos para baixo, tá? Então, vou lá na parte agora de dedos, olha só. O que é a flexão dos dedos? Quando esse flexor curto dos dedos, ele faz a contração, eu ocasiono, na verdade, a flexão de todos os dedos. Lembrando que o movimento dificilmente ele vai ser feito somente por um músculo. Então, eu tenho aqui o flexor dos dedos, eu tenho aqui o abdutor do 5º dedo, tá? Eu tenho outros músculos que são os interósseos, eu tenho os lumbricais, eu tenho os do hálux, tá? O flexor longo do hálux, o flexor curto do hálux, todos esses músculos. Olha o flexor longo do hálux, que vem lá de cima, né? Então, o flexor longo do hálux, além de me ajudar a fazer uma flexão plantar, ele ajuda levemente o pé também a fazer essa flexão além do hálux, tá? Então, esse é o movimento que eu chamo de flexão dos dedos, feito por todos esses músculos aqui embaixo, tá? Então, vamos voltar lá para a parte de pé, e aí eu vou mostrar agora a dissecação mais específica desse pé aqui, através das musculaturas. Olha só a fáscia, tá?
E aí, quando essa face está retraída, pessoal, eu tentei uma outra complicação que eu já vou colocar aqui. Olha só, no meio desses dedos, eu tenho a passagem de nervos, e esses nervos aqui, ó, todos esses nervinhos, eles passam no meio dos metatarsos, tá? E quando essa face aqui, ela está muito retraída, juntamente ela com os lumbricais, eu vou causar aproximação entre os dedos e eu vou criar um processo, uma patologia, um quadro em que eu chamo de, olha aqui, ó, todos esses nervozinhos aqui, eles vão me causar o que eu chamo de neuroma de Morton. Pela compressão desses nervos aqui, tanto os dorsais quanto os plantares, no momento que eles passam entre os dedos, quando eu causo uma compressão, seja por retração da fáscia ou por encurtamento, contratura dos lumbricais, que eu vou falar daqui a pouco, eu vou causar a formação de um neuroma entre esses nervos aqui, por compressão, por aproximação entre os metatarsos, seja primeiro e segundo, terceiro ou terceiro e quarto. O mais comum é segundo e terceiro, e depois, segundo lugar, a compressão pela aproximação do terceiro e quarto metatarsos, tá? Vou tirar essa parte nervosa aqui para mostrar, então, a parte muscular. Olha só, vamos dissecar essa fáscia, que a gente já falou dela. O flexor curto dos dedos, a gente já falou dele. Eu tenho um músculo aqui, ó, bem importante, inclusive, que é o abdutor do hálux. O músculo abdutor do hálux, ele é responsável pela formação de uma estrutura aqui que as mulheres odeiam, que a gente chama de joanete, tá? A joanete é também a tração desse abdutor do hálux na sua inserção aqui na cabeça do quinto metatarso. E lembre que qualquer tração no osso vai me formar a proliferação óssea osteofítica, e eu vou formar semelhante a um calo aqui que eu chamo de joanete, tá? Isso também por causa da fraqueza do adutor do hálux. Então, consigo aqui, ó, marcar o adutor do hálux, tá? Então, o abdutor e o adutor do hálux. Essa parte aqui é uma bursa, né, para diminuir a pressão sobre o pé. Mas quando o adutor está fraco, o abdutor ganha a briga e acaba puxando esse dedo para fora. Quando ele puxa esse dedo para fora, eu tenho a famosa joanete. Então, vou dissecar aqui esses outros músculos aqui, o quadrado plantar. Vou dissecar toda essa parte aqui do flexor longo dos dedos, que vão para todos os dedos, tá? Me sobra aqui o flexor longo do hálux e aqui os músculos lumbricais. Os músculos lumbricais, então, eles são responsáveis por essa tração aqui, ó. Quando eles se tracionam demais, eles causam aproximação e vai me criar aquele problema lá do neuroma de Morton que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vou dissecar também essa bursazinha aqui para a gente conseguir visualizar aqui o adutor, só que esse adutor aqui é transverso, tá? Então, eu tenho dois adutores do hálux, eu tenho um adutor do hálux oblíquo e o adutor do hálux transverso. Esses dois músculos, eles tracionam o hálux para adução. Quando eles estão fracos, o abdutor vai fazer a função muito maior e aí eu vou causar a famosa joanete, tá? Então, vou dissecar também esse abdutor do hálux aqui. Olha só. E aí, eu quero mostrar para vocês, inclusive, um videozinho mostrando a ação de toda essa musculatura aqui de perna e pé durante o movimento de marcha. Olha só. Então, vou voltar aqui, vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Para que vocês assistam em câmera lenta depois. Mas o que eu quero que vocês vejam, ó, é a ação dessa musculatura aqui, e dou uma travadinha, aqui. A ação dessa musculatura aqui, ó, durante o movimento de marcha. Então, olha, quando eu dou uma pausa aqui, por exemplo, ó, perna esquerda, perna direita o gráfico. A perna esquerda me mostra a ação muito grande do quadríceps. Essa fase, quando eu apoio o pé no chão, eu chamo de fase de apoio. Quando essa fase está no ar, eu chamo de fase de balanço. 60% da nossa fase de marcha é fase de apoio, 40% é fase de balanço, tá? Então, eu quero que vocês depois analisem bem esse gráfico. Aqui mostra o tríceps sural, os músculos posteriores da coxa, que a gente chama de hamstrings, tá? O ilipsoas, que a gente falou ele da aula passada, é um importante flexor de coxa, flexor de quadril. O quadríceps, que é um extensor potente de joelho, tá? O tibial anterior, que faz essa dorsiflexão. Esse movimento de dorsiflexão é importantíssimo para a gente manter o pé elevado na hora da marcha, na hora da corrida, por exemplo, tá? E o glúteo máximo e o glúteo médio, na verdade, são grupo dos glúteos, tá? Que serve, inclusive, para estabilizar o quadril. Então, olha só o que acontece com essa musculatura quando eu faço esse movimento, ó. Elas ficam se alternando entre perna direita e esquerda, e eu tenho, olha a ação do tibial anterior e do tríceps sural. Foca na perna, ó. Ação do tibial anterior do tríceps sural de forma agonista e antagonista.
Olha o tríceps. Quando eu coloco o pé no chão, apoio o calcanhar, olha a ação desse tríceps, tá? Então, olha a perna esquerda. Olha a ação do tríceps sural aqui. E olha a ação do glúteo máximo. Eu já falei na aula passada que o glúteo máximo é um importante estabilizador de membro inferior. Por isso que quando eu toco o pé no chão, olha a contração desse glúteo máximo aqui, tá? Então, mais uma vez, olha lá, ó. E aí, do outro lado, olha essa perna. Olha agora o glúteo máximo nessa perna e tríceps. Então, no momento que eu vou tirar esse pé do chão para levar essa perna para frente, eu tenho uma potente ação muscular, inclusive do glúteo máximo e do tríceps sural, tá? Saiu aqui do meu videozinho. Vou voltar lá para mostrar. Aqui. E aí eu tenho uma potente ação, como eu disse, do tríceps e do glúteo máximo. Do tibial anterior, olha o tamanho da ação do tibial anterior aqui, tá? Puxando o pé para frente. Então, ó, toda vez que eu puxo o pé para frente, puxo o pé para cima, que eu faço uma dorsiflexão, eu tenho a ação desse tibial anterior. Então, os músculos, eles agem de forma agonista-antagonista, de forma sinergista durante a marcha, durante a corrida, tá? Não há um músculo nesse membro inferior é que ele não tenha uma certa contração durante esse movimento de marcha, por exemplo, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui, faltam 2 minutos para acabar, eu quero mostrar a ação do tríceps durante o movimento de marcha, por exemplo. A gente acabou de falar do tríceps, eu quero mostrar aqui como que se posiciona, como que se aqui, ó. Como que, na verdade, quando você está nessa fase de transição da fase apoio para a fase balanço, supondo que o chão faça uma força de 800 newtons no seu pé para cima, tá? Só um minutinho que eu vou voltar a imagem aqui. Supondo que o chão faça uma ação de 800 newtons sobre a ponta do seu pé e você esteja numa angulação de 15 graus durante essa fase de apoio, transição de fase de apoio para a fase de balanço. O que vai acontecer, na verdade, é uma tração tão exagerada desse tendão de Aquiles, que a gente chama de torque, tá? Então, o torque final biomecânico desse tríceps, quando acontece a transição de fase de apoio para a fase de balanço, eu tenho um torque que gera uma força aproximada de 1995 newtons, ou seja, 2 vezes o valor com que o chão coloca sobre o meu pé. Então, supondo que você, uma pessoa de 75 quilos, mais ou menos, faça no chão uma força de 800 newtons, o chão vai reagir também sobre uma força de 800 newtons, mas por torque, tomando em consideração que ele vai ficar numa posição de 15 centímetros, no momento de transição de fase de apoio para fase de balanço, eu tenho, então, uma força de torque aqui do tríceps, tá? Do tendão calcâneo, do dobro da força do seu peso. Então, em torno de 1995 newtons. Então, vamos pensar. Se você coloca na academia uma força de 100 quilos para fazer um movimento de fortalecimento de panturrilha, de tríceps sural, você vai ter o dobro dessa força. Você vai ter o seu peso mais 100 quilos, então 180 quilos, então o dobro disso aqui, tá? 180 quilos vai ser muito mais do que 19 mil newtons.